Boa tarde, turminha! Estamos começando mais uma aula virtual. Hoje, quarta-feira, dia 22/7/2020. Hoje teremos a seguinte disciplina: Português e Geografia. Vamos dar início com a disciplina de português. Pegue aí os materiais, o módulo, né? O lápis, borracha, apontador, caderno e o livro, né, de atividades. Vamos juntos começar agora. Venha com a gente. Hoje vamos falar de coisas gostosas. Eita! Hoje temos uma receita para você fazer aí com o papai e a mamãe, titio, o responsável que estiver em casa para ajudar vocês aí. Só pode fazer essa receita junto de um adulto. E hoje a gente já que a gente vai falar de coisas boas, coisas gostosas, saborear aí na casa de vocês, né? E ensinar o tio aqui a fazer essa receita, certo? Antes de iniciar o conteúdo, vocês irão aí assistir uma lenda, né? Um pequeno vídeo falando da lenda da mandioca, que a receita é de mandioca, tá bom? Vamos assistir o vídeo e depois a gente retorna? Vamos lá, vamos assistir agora. Ei, tudo bem com você? Eu vou muito bem. Eu sou a Rúbia e já estou preparadíssima para te contar uma história. Mas antes, me responda. Você gosta de comer mandioca? Eu adoro comer mandioca. Tem bolinho de mandioca, mandioca com carne. Ai, tem tanta coisa gostosa. Caldo de mandioca, é mesmo. Tem muita coisa gostosa para fazer com mandioca, não é mesmo? Mas você sabe como nasceu a mandioca? De onde vem? Não? Posso te contar? Então acho que você vai gostar da história que eu preparei, que se chama A Lenda da Mandioca. E começa assim. Era uma vez um casal de índios que vivia numa tribo. E eles queriam muito ter uma filha. Esperaram, até que chegou a notícia. A mulher, a índia, estava grávida. E eles ficaram muito felizes. Até que o grande dia chegou e nasceu uma menina. Uma menina linda. Mas tinha uma coisa estranha. É que a menininha que nasceu, ela era branca. Muito branca. Igual neve. Muito diferente dos índios. E seu pai, quando lhe viu, já foi logo falando: "Você vai se chamar Mani." Isso, Mani era o nome da menina. E dizem que desde então, Mani, era muito querida por todos da aldeia. Ela adorava brincar, ficava conversando, e como conversava a menina, viu? Gostava de ir lá pra oca do pajé e ficava olhando ele fazer as ervas, fazer os remédios. Mani era muito querida. Mas aconteceu que numa bela manhã, a Mani acordou, mas não levantou. A mãe levou comida, bebida, mas a Mani não comeu, não bebeu, só sorria. A mãe não entendia. O que será que a menina tinha? Foi até o pajé e chamou o pajé para dar uma olhada na Mani. O pajé olhou, receitou, deu até um banho de ervas. Mas a Mani não melhorou. A mãe já não sabia mais o que fazer. Todo dia ela cuidava da menina com o maior carinho. Mas de nada adiantou. Até que um belo dia, a Mani morreu. E a mãe ficou muito triste. E eles então enterraram a Mani ali na oca. A oca, para você que não sabe, é
onde os índios vivem. É a casa dos índios. É que lá, isso era o costume deles, enterrarem aonde a pessoa vivia. E dizem que todos os dias, a mãe e o pai da Mani ia lá na cova e chorava muito. E como ela era muito querida lá em toda a tribo, todas as pessoas iam lá. Aguava a cova e ficava conversando, cantando para a menina. Aconteceu que numa bela manhã, estava a mãe chorando na cova de Mani quando notou uma coisa estranha. É que ali, na cova, começou a aparecer uma flor. Uma flor que a mãe nunca tinha visto antes. O que será? Que flor era aquela? Eles esperaram e a flor cresceu. E o pai então deu uma ideia. Vamos cavar para ver o que é. E cavaram um pouco. E foi aí que eles viram uma planta estranha, que tinha raiz escura mesmo. Mas quando tirava a casca, era branquinha. Branquinha feito a neve. Branquinha feito a Mani. Então, eles acharam que o Deus Tupã tinha mandado em homenagem à menina. E o pai, então, deu um nome. Esta planta se chamará Manioca. Isso mesmo, Mani, em homenagem à menina, e Oca, que era onde ela tinha sido enterrada. E desde então, os índios usam essa planta para comer, fazer farinha. E hoje, todas as pessoas conhecem bem como mandioca. Aliás, quem é que não gosta de comer mandioca? Agora você já sabe a história, a lenda da mandioca. E entrou por uma porta, saiu por outra. A Rúbia depois lhe conta outra. Pronto, turminha. Agora que vocês já têm um conhecimento, né, sobre a história da mandioca, vamos agora para nossa receita, né? E aí, gostaram da história, né? Da onde surgiu o nome mandioca? Muito bem, veio, né, da menina, né, que ficou aí doente, depois ela faleceu, depois foi enterrada, né, na oca, e eles tinham esses costumes, né, de enterrar onde as pessoas viviam ali na oca, né. Então, de lá, a mãe, né, todos os dias, os amigos, né, ia visitar ela, porque ela era muito querida, né, ali na aldeia. E aí, todos os dias, os amigos iam visitar a mãe, né, o pai, né, e um dia, a mãe, né, viu nascer e aí, né, começou, né, a nascer uma plantinha em cima dessa cova. E aí foi crescendo, e eles descobriram que tinha raízes. E aí colocaram, né, o nome dessa planta de Mani, que vem do nome da Índia, que faleceu, e Oca vem da oca, onde ela foi enterrada, né? Então, vocês entenderam aí como surgiu a história, né? Como surgiu a mandioca, certinho? Então vamos lá para o módulo agora de vocês. Abrem o módulo de vocês na página 46, aí do módulo de vocês. Nessa página aí temos aí uma receita com os ingredientes e o módulo de fazer. Então, na primeira parte tem aí os ingredientes, né? E na segunda parte tem o preparo desse ingrediente. Então, a receita, né? O título da receita é bife de mandioca. Então, vocês irão aí ler aí os ingredientes. E aí, quem sabe vocês aí, com o papai, a mamãe ou o responsável que estiver pertinho de vocês, possam aí fazer essa receita e depois postar lá no grupo. Que legal, né? Então vamos fazer essa receita ou outra receita aí. Prepara aí com o papai e a mamãe. E aí depois poste lá no grupo pra gente saber. E depois coloca lá a receita, né? Escreve aí no caderno de vocês uma receita e poste lá no grupo aí. O tio também fazer aqui em casa, né, gente? O tio tá em casa, vocês aí tá em casa, né? Prevenindo aí
do coronavírus, né? Do Covid-19. Então vamos aí para a página, fazer a leitura aí. E em seguida vocês irão aí responder as páginas 47 e 48. Depois postarem lá no grupo, tá bom? E agora vocês irão aí assistir uma videoaula da Positivo On, com apoio da Positivo On. E depois a gente retorna aqui para explicar os passos que serão seguidos nas próximas atividades, tá bom? Desde já, até daqui a pouquinho. Que delícia! A professora fez a receita bifes de mandioca. Vou mostrar para você. Mas, se quiser fazer essa receita somente com a ajuda de um adulto, por isso, primeiro combine tudo com um familiar. Combinado? Essa receita tem mandioca. Ela é a base da alimentação dos povos nativos do continente americano. De quem, professora? Dos índios, dos indígenas. Então, antes de mostrar o passo a passo da receita que eu fiz, eu quero te contar sobre esse gênero textual. Esse texto apresenta duas partes bem definidas. Você pode olhar aqui no vídeo ou na página do seu material. Uma dessas partes são os ingredientes e a outra, o modo de preparo, o modo de fazer, indicadas geralmente por subtítulos, como você observa aí, tá vendo? Receita: bifes de mandioca, embaixo ingredientes. Essa primeira parte, ela relaciona os ingredientes e mostra a quantidade necessária de cada um. Tá vendo? 2 xícaras. É importante prestar atenção nas diferentes medidas, porque elas aparecem aí antes do ingrediente e se você não colocar na medida certa, pode estragar a tua receita. Então, ó, fica de olho, certo? A segunda parte é o preparo, ou modo de fazer, o passo a passo da receita, ou seja, a ordem em que os ingredientes devem ser utilizados. E como que você vai fazer? Tá vendo? Nós vamos ver a receita que a professora fez e depois nós vamos ler aqui o modo de preparo. Combinado? Então, vamos espiar a receita que a professora fez? Vem! Bom, agora a professora vai fazer a receita bifes de mandioca da página 46. A receita ela é organizada em 2 partes, ingredientes e modo de preparo. Então, ingredientes, vamos ver os ingredientes que eu separei aqui. O que eu vou precisar? 2 xícaras de mandioca picada e cozida, meia cebola ralada, 2 colheres de sopa de cebolinha, 2 colheres de sopa de cebolinha, um ovo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, sal e pimenta a gosto. Então, esses são os ingredientes que é a primeira parte da receita. E agora, nós vamos para o modo de preparo. E agora, o modo de preparo, você vai misturar todos os ingredientes. Eu já coloquei aqui a mandioca e o ovo. E agora, eu vou colocar a farinha, a cebola, o sal, a cebolinha e vou misturar tudo muito bem. Agora, tem todos os ingredientes, agora misture tudo muito bem. Divida em pedaços, faça umas bolas, achate-as, dando-lhes a forma de um bifinho. E frite-os em óleo quente. E ponha para escorrer sobre um guardanapo de papel. Atenção, peça para um adulto que o ajude a fazer uns bolinhos e que ele os frite para você. Depois, é só saboreá-lo. E agora, é só comer. Então, o que achou
da receita bifes de mandioca. Deu vontade de comer? Esse texto aqui, essa receita, está na sua página 46. Primeira coisa que a professora vai chamar atenção. Destaque que eu tenho na página de uma advertência. Peça ajuda de um adulto para fazer essa receita, ok? É uma advertência que ele está mostrando para você não fazer sozinho. Então, vamos lá. Bifes de mandioca. Lembrando, a receita, ela está bem organizada em ingredientes e modo de preparo. O título, bifes de mandioca. Subtítulos, ingredientes e preparo, ou modo de preparo, certo? Ingredientes. Observe como ele está organizado, um embaixo do outro e bem sinalizado a quantidade que você deve usar para cada ingrediente. 2 xícaras, meia cebola. Está vendo? Com números ali. O preparo. Misture tudo muito bem. Divida em pedaços, faça umas bolas, achate-as, dando-lhes a forma de um bifinho. Frite-os em óleo quente e ponha para escorrer sobre um guardanapo de papel. Certo? Então, essa receita da Rosane Pamplona, né, do Almanaque Pé de Planta. Você vai agora, depois de tudo isso que nós conversamos a respeito do texto, você vai resolver as atividades das páginas 47 e 48. A professora quer mostrar questões que são importantes aí. Então, a página 47, você vai, na atividade 2, conversar com uma pessoa sobre a questão das receitas preparadas com mandioca. Se você já experimentou alguma, quais são? 3. O 3, ele pergunta se esse alimento é doce ou salgado. Como é que você vai fazer para descobrir? Olhando nos ingredientes. Então, descubra lá e anote aí. Depois vamos conferir. O 4. Há uma advertência na receita. Explique com suas palavras que advertência é essa. Acabei de mostrar lá no começo, né? Antes de tudo, a advertência. Então, você vai escrever com as suas palavras. E também tem ali a sua opinião. Advertência é importante? Justifique a resposta. O 5, circular o título da resposta. Né? Por que ele recebe esse nome? Essa é a tua opinião, né? A receita está dividida em 2 partes. Quais são elas? Falei bastante também, né? Vamos ver se você consegue ali. Abaixo na 6, já está pedindo para você explicar essas 2 partes, que a gente já tem a resposta aí, é só ficar ligado, ó. Ingredientes, o que é? É quando explica o que vai fazer na receita? Ou a lista dos alimentos que serão utilizados na receita? Então, é uma lista, não é? Um embaixo do outro ali, uma lista. Lembra que a professora mostrou? E o preparo, é claro que é quando explica como fazer a receita. Então, tá bem fácil. 7. Você vai copiar os ingredientes. A 8, você vai reler esse trecho e vai, 2 xícaras de mandioca cozida e moída. Aí, quer saber o que indica esse número? Você já sabe, não é mesmo? Equivalente ao quê? O que ele está querendo que você faça? É que você utilize 2 xícaras de mandioca cozida e moída para preparar a receita, não é isso? E o 9, que eu quero que você preste atenção. Primeiro tem um QR Code aí, percebeu? Então, acessa o QR Code que você vai descobrir outras receitas e colocar em ordem essas receitas. O 9, ele está perguntando a ordem das ações no preparo da receita. É para numerar. O que aconteceu primeiro, depois, no segundo momento e assim por diante. Então, primeiro, na
Olha, no preparo, primeiro eu misturei, lembra lá? Comentei que é misturar. Depois, dividi a massa em bolinhas menores. Depois, eu achatei com o garfo e depois eu fritei, certo? Dando ações para preparar. O que você vai fazer? As ações: dividir, misturar, achatar, fritar, tá vendo? E aí tem uma curiosidade que você vai ler depois sobre outros nomes que tem a mandioca, ok? Aproveitando, anotou tudo que você vai ter que fazer? Como estudo em casa, resolver. Então, turminha, por hoje é só, né? Então, hoje a aula de português foi assim recheada, né, de coisas boas. Se tiver alguma dúvida, né, estou aqui à disposição para ajudar a todos, certo? Poste lá no grupo ou aqui no privado do tio, tá bom? Desde já agradeço a participação de todos. Quem ainda não enviou essas atividades, não esqueça do compromisso de enviar as atividades. Desde já agradeço a participação de todos. Forte abraço e até a próxima aula.